Paz do Senhor, amada Igreja. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu quero convosco somente o verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. E baseado neste tema, eu queria falar convosco sobre que evangelho é este. Que evangelho é este? Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Santo Espírito, ilumina, Senhor, os nossos corações. Limpa e liberta, Senhor, as nossas mentes, levando cativo tudo aquilo que nos afasta ou nos poderá afastar de ouvir e tomar atenção à Tua Palavra. Que esta Palavra, Senhor, que nós iremos ouvir hoje, seja, Senhor, semente viva e verdadeira, tanto nas nossas vidas, como nas vidas de todos aqueles que se cruzarem connosco. Que da nossa boca saia somente o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus, é o Teu poder, Senhor, para a salvação de todas as almas que creem em Ti. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja, meu Pai, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que evangelho é este? Eu já uma vez preguei este sermão, mas Deus tocou no meu coração hoje pregá-lo novamente. E pregá-lo novamente porque este tema, este assunto, não pode estar mais em voga do que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, em fevereiro, em pleno século XXI, onde nós ouvimos falar de pestes, onde nós ouvimos falar de guerras, onde nós ouvimos falar de rumores de guerras, e fazemos a perspectiva das nossas vidas de que o mundo está de mal a pior, era bom que isto acabasse. Muitos até já estão aí profetizando a vinda de Jesus, porque está em evidência, é claro e evidente estes assuntos. Mas eu quero vos dizer uma coisa, amada Igreja. Antes de você pedir a vinda de Jesus, que você seja mesmo salvo. E só através do Evangelho de Jesus, só através da Palavra de Deus, é que nós podemos ser salvos. Não é com as nossas angústias, não é com os nossos clamores, não é com os nossos medos. É como diz Paulo, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A salvação não tem outra forma ou outra fórmula que não seja através do Evangelho. Muitos procuram a salvação através da mendicidade, outros procuram a salvação através do dar esmolas, de ser muito solidário, fazer muitas ações de ajuda e de interajuda, mas não há forma mais nenhuma senão através do Evangelho. Através do Evangelho, crer no Evangelho, receber o Evangelho, viver o Evangelho, crer no autor do Evangelho. É a única forma que a Bíblia nos ensina de sermos salvos. Mas a grande pergunta é: que Evangelho é este? Que Evangelho é este que Paulo fala? Antes de responder a essa pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta. Você tem orgulho? Você sente prazer? Você sente alegria? Você sente bem-estar na sua alma quando você anuncia às pessoas que você é evangélico? Que você é promotor deste Evangelho que Paulo fala? Você sente alegria?
Você sente orgulho, ou você se esconde, ou você foge, ou você cria uma capa ao seu redor de forma a que ninguém saiba que você é evangélico. Paulo escreve esta carta aos Romanos, à igreja que estava em Roma. Paulo nunca conheceu esta igreja, Paulo não evangelizou esta igreja, Paulo não fundou esta igreja, Paulo não abriu e nem pastoreou esta igreja. Mas ele fala àquele povo, porque era a capital do império, que era Roma. Quando Paulo escreve esta carta aos Romanos, aquele povo, aqueles cristãos e todo o povo da Ásia Menor, eles estavam vivendo uma cultura greco-romana, onde os romanos, estes homens e mulheres, davam, por causa da cultura, davam ênfase ao poder bélico, ao poder militar, ao poder económico, ao poder social. Isto da parte de Roma. E depois também tinha outra vertente, que era a parte da ciência, a parte do conhecimento, que era através da Grécia. A Grécia instituiu a língua grega que estava sendo oficializada. E então, por causa disso, por causa da cultura que eles estavam vivendo, o povo achava estranho este Evangelho. O povo achava estranho esta mensagem de boas novas para a salvação. E Paulo vai dizendo, vocês podem achar estranho, mas eu não me envergonho dele. Eu irei sempre proclamar. Paulo diz em 2 Timóteo, lá ao seu filho na fé, eu combati um bom combate, eu guardei a fé. Eu não me envergonhei do Evangelho, eu falei sempre, desde que tivesse oportunidade, desde que me dessem a oportunidade, eu falei sempre. E Paulo teve preso durante 3 anos, prisão domiciliária. Durante 3 anos ele teve algemado a um dos guardas pretorianos. E ele, durante 3 anos, ele evangelizou a guarda pretoriana de Roma. Ele nem mesmo preso, ele se afugiu ou ele teve medo. Por outro lado, hoje, o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo o que se passa na internet, o que se passa nas mídias sociais. Há uns que são tremendamente afoitos, mas não têm conhecimento daquilo que dizem. E há outros que se envergonham do Evangelho. Cheguei já a ler coisas como esta: religião, desporto e política não se pode discutir. Isso é pessoal. Isso é uma forma bonita de eu me envergonhar do Evangelho que eu próprio digo que abracei. É uma forma bonita eu nem sei que adjetivo é que é de aplicar aqui, de eu me envergonhar de Cristo, o autor do Evangelho. Isto causa vergonha. A nossa atitude, meus amados irmãos, a nossa atitude enquanto evangélicos, a nossa atitude de vergonha causa vergonha àqueles que não são evangélicos. Nas nossas igrejas hoje, é isto que está acontecendo. A moda é esta. Apareceu agora, recentemente, há coisa de pouco mais de 7 a 8 anos, uma nova classe dos evangélicos, que é os evangélicos não praticantes. É aqueles que se escondem lá em casa e dizem que lê, dizem que escutam, dizem que oram, mas a gente não sabe. Porquê? Porque eles se envergonharam deste Evangelho. Que Evangelho é este que Paulo fala? Não é o Evangelho que se está pregando hoje nas nossas igrejas evangélicas. Não é este Evangelho, também não é o massajar do ego do irmão ou da irmã que está sentado. Este Evangelho também não é o dar o valor àquele que dá mais dízimo ou melhor oferta. Não é este Evangelho. Este Evangelho também não é o Evangelho das famílias fundadoras da igreja. Isto é mundial.
Existem muitos ministérios evangélicos que passam de pais para filhos. Porque a família, o velho, o avôzinho, o bisavô, formou aquela igreja em 1800 e não sei das quantas. E então há que dar continuidade ao nome da família dentro da igreja. Este não é esse evangelho. Este evangelho também não é o evangelho do templo maior e mais rico. Este evangelho também não é o evangelho da diferença entre cidades. As capitais são mais importantes do que as cidades interiores ou do que as cidades mais remotas. Não, este evangelho não é claramente esse que Paulo fala. Este evangelho também não é o evangelho das guerras das denominações ou do quanto as dominações são mais antigas ou mais recentes. Este evangelho é o evangelho da libertação, ao contrário daquilo que as denominações fazem. Porque as denominações, em vez de libertarem, elas oprimem. Em vez de abrirem, elas fecham. Este evangelho não é o evangelho das regras e das normas. Este evangelho é o poder de Deus para libertar o povo, para salvar o povo, aquele povo que crê. Que crê. Que evangelho é este? Será que é o evangelho do medo? O medo de não falar, o medo de não dizer, o medo de não beber, o medo de não comer, porque não sei se é pecado, se não. Será que é este evangelho? Não, claramente não, não é este evangelho. Será que este evangelho é o evangelho que me obriga, me aprisiona a uma igreja? E eu não posso sair daquela igreja porque se eu sair daquela igreja eu sou um rebelde? Será que é este evangelho? Será que este evangelho é aquele evangelho que obriga as pessoas a ofertarem, quer elas queiram, quer não, tenham elas posses, quer não tenham? Será que este evangelho é aquele que me obriga a dar mais daquilo que eu posso, colocando em causa a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha casa? Não, não é este evangelho. Mas que evangelho é este, pastor? Este evangelho também não é um evangelho que vê em cada cara a face do diabo, da maldição hereditária, da maldição do pecado. Quem é que disse que se alguém pecar está debaixo de maldição? Eu nunca vi Deus falar isso. Portanto, este evangelho também não é esse evangelho. Será que este evangelho é aquele que vende a alma das pessoas em troca de dinheiro ou a favor de Deus, como fazem os líderes religiosos da Igreja Católica? Que obrigam as pessoas às missas de 7º dia, às missas de 30º dia, obrigam as pessoas a serem batizadas, porque se não fores batizado já não podes casar. Será que é este evangelho? Também não é este evangelho. Paulo não fala este evangelho. Então, pastor, que evangelho é este? Será que este evangelho é aquele evangelho que só oferece bem-estar? Não, tu vais para a igreja, tu aceitas Jesus e depois é sempre a andar, é sempre a surfar em cima da onda. Nada te chega, nada te pode fazer mal. 1000 cai à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não és atingido. Será que este evangelho é esse? Não, também não é. Será que este evangelho é aquele no qual eu faço chantagem com Deus? Se eu der 1, Deus tem que me dar 100. Se eu der 10, Deus tem que me dar 1000. Será que é este evangelho que Paulo fala? Não me parece. Será que este evangelho é aquele evangelho que oferece quartos de ouro no hotel celestial? É aquele que diz que se tu fores fiel na tua igreja, se fores fiel nas tuas obrigações, se fores fiel a Cristo, tu tens uma suíte presidencial no céu?
Também não. Também não é este Evangelho. Então que Evangelho é este? Qual é este Evangelho que Paulo diz que não se envergonha? Paulo diz que quer sempre proclamar. Será que este Evangelho é aquele que diz que no céu as pessoas são todas especiais? Ou seja, os humildes, os incultos, os analfabetos não têm lugar no céu? Será que este Evangelho é aquele Evangelho que dá primazia às pessoas mais destacadas na sociedade? Eu estou falando somente daquilo que eu já vivi. Daquilo que eu já senti na pele. Aquilo que eu já tive que suportar da parte dos meus líderes religiosos. Este Evangelho é o Evangelho dos pacificadores, aqueles que buscam e lutam pela paz, aqueles que buscam e lutam para trazerem a paz de Deus aos homens. Presta atenção para mim. Este Evangelho é o Evangelho dos pobres do espírito, dos miseráveis, daqueles que reconhecem que são mendigos e dependentes da graça de Deus. Este Evangelho é o Evangelho daqueles que, ao reconhecer a sua miserabilidade da alma, eles choram. Este Evangelho é daqueles que choram por causa do seu pecado, por causa da mancha do seu pecado na sua vida, por causa daquilo que herdaram. Este Evangelho é dos misericordiosos, é daqueles que se compadecem. Este Evangelho é daqueles dos que riem com os que riam e dos que choram com os que choram. Este Evangelho é daqueles que se preocupam com o bem-estar dos outros, com as dores dos outros. Este Evangelho é dos mansos de coração, daqueles que não lutam por causa própria, daqueles que preferem entregar a Deus e dizer: Deus, se não fores tu, eu nada posso fazer, vai dar tudo errado. Este Evangelho é daqueles que saem vencedores porque foram fiéis até à morte. Como diz lá Jesus em Apocalipse: ser fiel até ao fim, até à morte, e eu te darei a coroa da vida, eu te darei a coroa da glória. Este é este Evangelho. Se não for assim, meu amado irmão, não é Evangelho. É tudo menos Evangelho. Este Evangelho é o que salva, é o que liberta, é o que cura, é o que instrói. Este Evangelho é aquele que nos retira da zona de conforto e nos mete no conflito da nossa alma. Quando nós pensávamos que já sabíamos tudo, já podíamos tudo, já tínhamos tudo, somos confrontados com este Evangelho que nos diz: tu és um miserável desgraçado. Este Evangelho é aquele que nos dá, que nos transporta a verdadeira ideia de que Cristo morreu por mim, porque aquela morte que Ele morreu era para ser eu a morrer. É este Evangelho que Paulo está falando. Este Evangelho é o Evangelho da entrega total do coração. Este Evangelho, ele exige arrependimento. Ele exige arrependimento de coração, ele exige arrependimento de alma, ele exige arrependimento pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo reconhecimento da miséria em que nós vivemos. Mas a pergunta continua: que Evangelho é este? Deixa que eu lhe diga uma coisa: existe muita gente que vai um dia chegar ao céu e vai se arrepender. Existe muita gente que um dia vai chegar ao céu e não vai gostar daquilo que vai ver, porque não foi isso que ele recebeu, não foi isso que ele comprou.
Ele comprou um produto que está estragado, que está deteriorado, e quando chegar à realidade é como se você chegar ao supermercado e comprar um produto, chega a casa e abre a embalagem e vê que está estragado, está deteriorado, já passou de data, o leite está azedo, os ovos estão podres. Muita gente vai ter decepções quando chegar ao céu. A vida no céu não é aquilo que andam anunciando aí. A vida no céu não vai ser igual a esta vida aqui, em que uns podem tudo e os outros não podem nada, em que uns têm tudo e os outros não têm nada. A vida no céu não vai ser como andam aí anunciando, que quanto mais tu fizeres, melhor vai ser para ti lá. Este não é o Evangelho de Paulo. Este não é o Evangelho de Cristo. A vida do céu, ela vai ser sobre o amor, sobre o perdão, sobre a irmandade. A vida no céu vai ser sobre a paciência. A vida no céu vai ser sobre a tolerância. E você hoje, amado irmão e irmã que me está ouvindo, lá em casa também, você não é paciente, você não é tolerante, você não suporta os erros dos outros, você não suporta a diferença dos outros, porque andam entregando um Evangelho a si, que não é o verdadeiro Evangelho. Que Evangelho é este, pastor? Também não é o Evangelho da ignorância, como muitas vezes ouvi dizer. Ele não pode ser acusado de uma coisa que não sabe. Não, amada igreja, deixa que eu lhe diga uma coisa. Você, quando nasceu, todo o mundo, no mundo inteiro, no planeta inteiro, quando nasceu, já está condenado, porque ele já nasceu com a natureza do pecado. Agora temos outro, por um lado, temos essa parte de um lado, mas temos a outra parte do outro lado, que Deus diz que nos elegeu e predestinou antes da fundação dos mundos. Então eu posso lhe garantir que aqueles que Deus predestinou e elegeu, eles vão ter a oportunidade de ouvir este Evangelho. Este Evangelho. Que Evangelho é este? Será que é aquele Evangelho de tudo aquilo que se é falado aqui no altar, como eles dizem? Tudo aquilo que é pregado aqui é verdade? Não, não é verdade. Também não é este Evangelho. Porque, graças a Deus, você tem uma Bíblia na mão que você pode abrir e conferir com aquilo que eu estou falando. Será que este Evangelho é o Evangelho dos símbolos? Do shofar? Da arca, do minorá, do casaco ungido do pastor, da caneta ungida, da vassoura ungida, do sal grosso, da água benta, dos santinhos que estão pendurados nas paredes? Será que é este Evangelho? Será que este Evangelho é o Evangelho do arrepio, do calor? Aí fiquei todo arrepiado quando aquele pastor falou: ai, que homem de Deus! Você arrepiou-se, mas você devia chorar por ter dito uma coisa dessas. Porque o Evangelho de Deus não diz que arrepia, nem que me dá calor, porque desceu-me o fogo do céu. Não, o Evangelho de Deus diz que é o poder de Deus para a salvação da minha alma. A minha alma não se arrepia, a minha alma não treme. Será que este Evangelho é o Evangelho da chantagem? Senhor, se tu não me deres, eu nunca mais oro. Se tu não me deres, eu nunca mais louvo. Se tu não me deres, eu abandono a igreja, nunca mais vou. É bom que tu me des, porque é menos um que lá está. Não, também não é este Evangelho. Será que este Evangelho é o Evangelho de buscar a dívida de Deus? Não percebi, pastor, explico. Há muita gente que anda pensando e passa uma vida inteira. Dizem que estão há 30, 40 anos na igreja e continuam sempre dizendo a mesma tolice. Que Deus nunca fica a dever nada a um filho seu. Pois ele nunca fica a dever porque ele nunca prometeu.
O que Deus nos promete é sofrimento e perseguição, mas livramento também. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenham calma, porque eu venci o mundo. Será que este Evangelho é o Evangelho do enriquecimento rápido? Porque na casa de Deus só há ricos, na casa de Deus só há sãos, na casa de Deus só há poderosos. Será que é este Evangelho? Claramente não é este Evangelho que Paulo fala. Que Evangelho é este, pastor? Será que este Evangelho é o Evangelho da culpa pessoal? Se estás sofrendo é porque pecastes. Se estás doente é porque tens uma maldição em cima. Se as coisas não te correm bem é porque tu não estás a fazer as coisas certas para Deus. Será que é esse Evangelho? Claramente eu penso que não. Não é? Será que este Evangelho é aquele que intitula os irmãos da igreja de ladrões? Se tu não des o dízimo és ladrão, se tu não des a oferta tu és ladrão, se tu não participares nas atividades da igreja e fizeres tudo aquilo que o pastor diz, se fores obediente mesmo, muito obediente ao pastor, tu és ladrão. Será que é esse Evangelho? Penso que não. Será que este Evangelho é aquele Evangelho que está sempre a abrir a porta ao diabo? O diabo está sempre atrás da porta. Aquele desgraçado culpado de tudo e de todos. Se ele pudesse colocar todo o cristão na barra de um tribunal, ele colocava um processo em todos os cristãos. Porque muitas coisas somos nós que fazemos. Nós somos os culpados. Se nos corre mal foi porque nós não fizemos e não atentámos àquilo que Deus disse. E depois a seguir vamos fazer o quê? Colocar a culpa no diabo. A culpa é do diabo. Foi ele que me causou isto. Por causa da sua ignorância, por causa da sua pouca abertura para o verdadeiro Evangelho, você está embarcando nas falsas doutrinas, nos falsos ensinamentos bíblicos. E o pior é que você embarca na falsa doutrina, no falso ensinamento, mas você fica viciado. E você fica tão viciado naquilo que quando as coisas não correm bem, você sofre. E depois coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na Bíblia, coloca a culpa no diabo, coloca a culpa no pastor. Mas o problema foi seu. Porque você não abriu os olhos para o verdadeiro Evangelho. Porque você não escutou o verdadeiro Evangelho. Porque você não buscou o verdadeiro Evangelho. Verso 17 ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então fé aqui, quando Paulo diz, e ele está citando Abacuque, quando ele diz que o justo vive pela fé, a fé em quê? No Evangelho. No Evangelho. Porquê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O cristão sofre por culpa própria. Meu amado irmão, sejamos claros. O cristão sofre muitas vezes por culpa própria. Muitas vezes o sofrimento do cristão não é prova de Deus, não é teste de Deus, é porque ele foi ignorante. Ele não quis ouvir. Eu, em média, gasto. Um bom sermão, eu gasto 15 horas, 10 horas, para não cair nos mesmos erros e trazer o verdadeiro Evangelho para aqui.
Por isso é que eu gravo as minhas pregações, porque eu não tenho problema em gravar as minhas pregações. Eu não escondo nada daquilo que estou falando. Não fica só confinado a estas 4 paredes. Só que, embora eu gaste 10 horas, 8 horas, 7 horas, outras vezes até gaste mais que um dia, eu trago para aqui. E o que é que acontece? Quando eu estou dizendo aqui, podia ser noutro lugar qualquer. As pessoas não querem ouvir, porque massa, dá sono. É preferível o show, o espetáculo pirotécnico, a palhaçada espiritual que umas e outras igrejas promovem nos seus cultos. Isso é que é bom. Você sofre, meu amado irmão e irmã, porque você recebe toda e qualquer profecia, porque chegam ao pé de si e dizem: Deus mandou-me falar, mas Deus mandou falar por quê? Como é que é isso possível? Quando Deus me manda falar, é através daquilo que eu leio, daquilo que eu recebo da Bíblia. Mas aquilo que eu recebo da Bíblia, ela serve de alimento, de ensinamento, de treinamento, de transformação de caráter. Ela não serve para profetizar na vida de alguém. Uma vez chegaram a pé, meteram a mão em cima do ombro e disseram assim ao meu ouvido: olha, Deus mandou-me falar que tem uma mulher ideal para ti. Eu já era casado. Isso nunca pode vir de Deus. Deus não me ia agora separar da minha mulher para me arranjar outra. Porque nós sofremos por nossa culpa. Então como é que eu faço, pastor? Se não está na Bíblia, esqueça. E você não precisa de que ninguém venha profetizar na sua vida. Basta você abrir a sua Bíblia e ler. Receber aquilo que lá está. Mas a pergunta continua: que evangelho é este que Paulo fala? Será que é o evangelho das campanhas e das correntes milagrosas? Dos cultos de oração? Dos cultos de libertação de maldições? Dos sacrifícios que nunca mais acabam, e depois se você falha tem que começar de novo, porque tem que ser 7, se for 5 já não dá. Amado irmão, eu digo-lhe, eu também já fiz isso, porque eu andava ignorante quanto ao Evangelho. Desse Evangelho eu envergonho de pregar, não o Evangelho do poder de Deus. Será que este Evangelho é o Evangelho do qual você tem que se deslocar quilómetros para ir ter com um pastor itinerante, com um evangelista, que é para você ser liberto, ser curado? Será que o Evangelho que você escuta na sua igreja local não é o mesmo Evangelho que é pregado no Estádio Nacional, ou no Estádio de Futebol, ou numa Praça de Touros? Será que não é esse o mesmo Evangelho? Será que o Evangelho que o seu pastor está pregando não cura, não liberta, não salva? Amada igreja, eu estou caminhando para o final, mas ainda quero dizer algumas coisas. Quem é que aqui nunca sofreu uma decepção? Quem é que aqui nunca sofreu uma depressão? Quem é que aqui nunca passou por uma angústia, uma dor, uma falta? Quem é que aqui nunca passou por uma doença? Quem é que lhe disse que isso é tudo obra do diabo? Quem é que lhe disse que isso é tudo obra do seu pecado? Quem é que lhe disse que isso é tudo obra da sua falta de atenção? Onde é que isso está escrito na Bíblia? Quem é que lhe disse assim, que para você se livrar dos seus problemas, das suas dores, das suas doenças, você tem que entrar em campanhas, fazer campanhas, subir ao monte de madrugada, ir a Israel buscar lá a água do Jordão, ou a terra lá da Palestina?
Quem é que lhe disse isso? Onde é que isso está na Bíblia? Existem pastores, e não estou falando só no século I, quando Paulo entregou isto, porque Paulo entrega quando ele diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, Paulo estava passando por as mesmas dificuldades que muitos pastores sérios passam hoje, ao fim de 2000 e poucos anos. Existem pastores sérios hoje, sim. Mas existe muito pastor que são lobos, vestidos com pele de cordeiro e que andam rodeando no meio das ovelhas sem ser detectados. Existe muito pastor que não só rouba o bolso dos crentes, como também rouba o descanso da sua alma. Muitos irmãozinhos meus que eu já vi foram para casa desgostosos porque ouviram falar o que o pastor disse e eles ficaram preocupados. Como é que eles vão fazer aquilo que o pastor disse? E se não fazem, as coisas vão dar errado. Isso é tirar o descanso da alma. Esse não é o Evangelho da salvação. Esse não é o Evangelho do poder de Deus. Existem muitas denominações que chegam ao crítico de fazerem cursos pagos, claro, tem que ser pago. O cristão, o crentezinho, o meu irmãozinho de cadeira não vai receber o curso de graça, não, vai ter que pagar. Cursos para quê? Para a libertação da alma, para o alívio da alma, para aprender a libertar, para aprender a libertar maldições, para aprender a prosperidade financeira. Existem cursos, sim. Eu tirei alguns. Nós apenas somos curados e libertos somente pelo aquilo que está escrito na Bíblia e através da sua meditação. Você é libertado, você é curado. Você é salvo por causa do tempo que você investe lendo a sua Bíblia, buscando o poder de Deus, buscando a voz de Deus na sua palavra. É aí que você vai ser curado, é aí que você vai ser liberto. Diz que o Evangelho é este, que Paulo diz que não se envergonha. Será que é o Evangelho das liturgias pré-concebidas? Faz-se um folheto, já com a programação toda para o mês inteiro, e nessa programação inclui as danças do ventre, as danças do véu, inclui também os teatros, inclui também as recepções a alguns conjuntos gospel, a alguns pastores de renome. Nessa programação existem, por exemplo, a consequência de 7 cultos. Você tiver que frequentar 7 cultos seguidos para que você seja liberto. Você leva um copo de água ou uma garrafinha de água ungida pelo pastor para casa. Pedras de Israel, terra de Israel, óleo das oliveiras de Israel, lavagem de cabeça com óleo ungido. Será que é esse Evangelho que Paulo fala? Não parece. Eu envergonho-me, sim, das mentiras que eu pregava antigamente, daquilo que eu vendia através do púlpito, iludido com aquilo que me tinham ensinado. Paulo era exatamente igual. Paulo aprendeu com Jesus nos seus tempos de maior angústia da sua vida, em que foi abandonado pela classe farisaica, foi abandonado pelos seus colegas discípulos de Jesus, e foi lá para Tarso sozinho,
durante quase 12 anos. E foi aí que ele foi buscar a orientação, foi aí que ele foi buscar o verdadeiro Evangelho da própria boca de Jesus. Quão enganado andava, meus amados irmãos. Mas que Evangelho é este? De que Evangelho nós estamos falando? Eu só me resta perguntar, em que é que você anda acreditando? Isto é uma vergonha. É vergonhoso aquilo que se anda pregando nos púlpitos das igrejas. E não só é vergonha, como leva as pessoas a viverem num ciclo vicioso sem fim. Porque você sente-se tão pecador, você sente-se tão mal, que você vai pensar, no próximo culto talvez seja diferente. No próximo culto talvez alcance a minha libertação, e você vai continuando sempre a ouvir a mesma coisa. Você vai continuando a receber a mesma coisa. E você vai continuando sempre na mesma angústia, no mesmo sofrimento. A ignorância, meu amado irmão, escuta aquilo que eu lhe estou dizendo. A ignorância leva as pessoas à angústia. A ignorância leva as pessoas a se sentirem mal. A ignorância leva as pessoas a viverem mal, pressionadas, transtornadas. A ignorância, amado irmão, leva as pessoas a já não quererem encarar os outros, a envergonharem a elas próprias e envergonharem-se perante os outros, por causa da ignorância. Qual é o Evangelho que você anda lendo? Qual é o Evangelho que você anda ouvindo? Não vá em barganhas, não vá em embustes. Busque o verdadeiro Evangelho, porque esse é que é o verdadeiro poder de Deus para a salvação da sua alma. E com a salvação vem a cura, e com a salvação vem a libertação. Escuta o que eu lhe vou dizer. Se você ler atentamente os 4 Evangelhos, você rapidamente vai ver que Jesus nunca curou, ou raramente curou, antes de pregar. Ele primeiro falava o Evangelho. Ele primeiro levava o Evangelho do Pai, o Evangelho do Reino, ao coração das pessoas. E quando ele sabia que as pessoas recebiam o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro poder de Deus, ele então falava e as pessoas eram curadas. Porquê? Porque já lá morava o verdadeiro Evangelho. É isto que acontecia. Criticam muitas vezes as pessoas que fumam e as pessoas que bebem, porque são viciados. É um mal do pecado, é um mal do maligno. Mas não criticam aqueles que andam viciados em cultos milagrosos. Eu vou àquela igreja porque lá há muito milagre. Eu vou àquela igreja porque lá é um poder sobrenatural. Isso é vício também. E é tão viciante como o vício da droga, como o vício do tabaco, ou como o vício do álcool, ou como outro vício qualquer. Os cultos milagrosos é um perigo. Que evangelho é este? É aquele que prende as pessoas à igreja, obrigando-os a afastarem-se da família? Eu andei, meus amados irmãos, em algumas igrejas onde eu passava mais tempo em reunião do que com a família em casa. E quando o pastor me ligava, eu largava tudo e ia para a igreja. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Cultos de oração pelas madrugadas e pelas manhãs. Relógios de 24 horas de oração. Porque tem que ser assim, porque a igreja está a precisar de uma corrente de oração muito forte e os irmãozinhos têm que orar 1 hora, meia hora, outra hora, meia hora, e aqueles que aguentam uma hora, e assim vai durante um dia inteiro e uma noite inteira, retirando as pessoas do seio da família, retirando essas pessoas da sua própria cama. Este não é o evangelho que Paulo fala. O evangelho do compromisso com o templo. Tu tens um compromisso firmado com o templo.
E se falhares, sentas-te, já não tomas a ceia, ficas afastado da comunhão. Paulo diz em 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Se eu não cuidar da minha família, eu sou pior que o infiel. Se eu não cuidar da minha família, eu neguei a minha fé. É lógico que a igreja é importante. É lógico que o serviço de Deus é importante. É lógico. Mas Deus deu-nos 24 horas no dia para nós gerirmos esse tempo. E nós conseguimos suportar tudo isso durante as 24 horas do nosso dia. Quando alguém tem a coragem de sair de uma igreja onde não se prega o verdadeiro Evangelho, onde esteja aprisionado a regras e normas, geralmente ele vai ficar envergonhado. Porque quando ele sai de uma igreja dessas, ele é logo automaticamente intitulado como rebelde. Quando eu saí dessas igrejas, quando eu tive a coragem de abrir os olhos, quando eu tive a coragem de abandonar, um dos meus colegas pastores, numa mensagem, disse-me: o pecado da rebelião é pior que a feitiçaria. Ou seja, para eu não ser feiticeiro, eu tenho que andar a comer pratos estragados, comida deteriorada. Quando alguém tem a coragem de sair de uma igreja dessas, de enfrentar o verdadeiro Evangelho, escolher um local onde se prega o verdadeiro Evangelho, geralmente é sempre denunciado publicamente. A sua vida é colocada em público. Toda a gente sabe a falha do irmão, a falha da irmã. Porque tem que se falar à igreja. Porque é assim que se manda, as normas mandam. Não é o Evangelho. Tem que ir para uma comissão de ética, fica afastado da comunhão, e se quiser continuar na igreja, vai passar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que alguém pense que aquele irmão já está liberto do pecado da rebelião ou outro pecado qualquer. Isto não é bíblico. Deus não falou nada disso. Não existe nada na Bíblia que sustente essas ideias. O meu nome não tem nada que andar na boca do mundo, eu não tenho nada que ser intitulado de rebelde quando eu não concordo com aquilo que não é o verdadeiro Evangelho. Deus não me acusa, então eu não posso ser acusado por ninguém. Muitas igrejas que pregam o Evangelho sério estão a ser intituladas como antinomistas. Se você não sabe, eu vou lhe dizer o que é um antinomismo. Antinomismo significa literalmente ser contra a lei. Não no sentido de oposição à lei, mas no sentido de não aceitar que exista de facto uma lei de norma geral, que seja capaz de, por si mesma, de classificar a mentira como sendo certo ou errado. Talvez a palavra mais correta fosse mesmo anomia, isto é, sem lei ou ausência de lei. Por outras palavras, você perceber estes palavrões que eu disse, muitos de nós estamos acusados de antinomistas. Porquê? Porque não queremos estar sujeitos à lei dos homens, regras e normas dos homens. A Bíblia diz que melhor é para mim desobedecer aos homens do que desobedecer a Deus. Eu devo obedecer, sim. Eu devo ser conivente, sim. Eu devo acompanhar, sim. Mas quando alguém prega o verdadeiro Evangelho, quando alguém se cinge somente àquilo que Deus disse, porque muitos andam gritando quando Deus está calado, e muitos andam falando baixinho, sussurrando quando Deus está gritando.
Muitos andam ofertando e oferecendo aquilo que Deus nunca ofertou, nem nunca ofereceu. Para quê? Para serem destacados, para serem elevados perante a assistência. Você pensa que eu não gostava de ter uma igreja com 400 mil pessoas? Claro que eu gostava. Você pensa que eu não gostava de falar para uma quantidade assim de gente? Claro que eu gostava. Mas se as pessoas não querem ouvir o que é verdade, culpa tenho eu. Agora, uma coisa é certa. Nos meus períodos de oração e de intimidade com Deus, eu já disse a Deus: Deus, eu vou morrer a pregar. Mas não é um evangelho qualquer. As minhas últimas palavras vai ser pregação. Mas não vão ser palavras quaisquer. Vai ser o verdadeiro evangelho, no qual eu não me envergonho. E não tenho medo de ninguém. Vivemos aqui hoje um período em Portugal de uma certa abertura, uma certa tolerância ao cristianismo. Mas eu vou lhe dizer, se não houvesse tolerância, eu falava na mesma. Se eu fosse preso, ia. Se me matassem, era. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isto está escrito no Salmo número 1. Quando o salmista escreve isto, o Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é bem-aventurado o homem que não anda segundo aquilo que não é de Deus. E não ouve e não pratica aquilo que Deus não falou. Mas a pergunta é assim, pastor, o pastor é totalmente contra as regras e normas? Não. Sou a favor. Deus é um Deus organizado. Não é um Deus desorganizado. Então como é que eu vou buscar as regras? À Bíblia. A Bíblia está lá tudo. Tudo o que nós precisamos para gerir ou conduzir o povo em exortação, em disciplina, está na Bíblia. Não precisa inventar nada. Tudo aquilo que Deus quis fazer, quis para a sua igreja, quis para o seu culto, está na Bíblia. Eu não preciso de inventar evangelhos para me autoafirmar nesta terra. Eu não preciso de inventar evangelhos para que eu seja o Todo-Poderoso e vocês sejam os meus servos. Eu não preciso de inventar evangelhos que visam somente o enriquecimento do templo e o meu enriquecimento. Eu não preciso inventar isso. Não é esse evangelho que Paulo fala. Enriquecer o templo às custas dos pobres, miseráveis, desgraçados, irmãozinhos que dão tudo aquilo que têm e aquilo que não têm. E muitas vezes vai em casa, não tem uma carcaça, não tem um papo seco para comer. Estão carregados de dívidas, sem água e sem luz, porque não conseguem pagar as suas faturas. Mas estão enriquecendo o templo, porque o pastor falou, o pastor disse, então é a lei. Não, este não é o evangelho que Paulo fala. Meu amado irmão, não tenha vergonha. Não se envergonhe de denunciar o erro. Mas o Deus diz para não julgar. Não, Deus diz para não julgar, sim. Mas Deus diz para eu experimentar, para provar os espíritos e denunciar os erros. E se você diz que
eu quando denuncio erros sou antibíblico, é porque você nunca leu as cartas de Paulo. Porque todas as cartas de Paulo foram para denunciar erros. Ao contrário de João e de Pedro, de Tiago e de Tito. Todas as cartas de Paulo que ele escreveu, desde Romanos até Filemão, todas as cartas foi para denunciar erros. Portanto, se eu sou antibíblico, Paulo também é. Não tenha vergonha de denunciar o erro. Não tenha vergonha de assumir a sua posição de fé. Não tenha vergonha de bater o pé perante o Evangelho de Deus. Não tenha vergonha. Que Evangelho é que nós estamos proclamando? João Marcos, no seu Evangelho, ele começa o seu Evangelho no capítulo 1, verso 1, desta forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, o Evangelho ele tem o seu princípio, tem o seu meio, tem o seu fim em Jesus, que é o autor do Evangelho, que é o autor das Boas Novas. O próprio Jesus, ainda em Marcos 1, verso 14 e 15, ele diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o quê? Pregando o Evangelho do Reino de Deus. E agora veja qual é o Evangelho que Jesus pregou. O tempo está cumprido. O Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este foi o Evangelho que Jesus veio pregar, este foi o Evangelho que Paulo pregou e este é o Evangelho que eu vou morrer a pregar. E se você tiver inteligência, porque eu costumo dizer que o cristão tem que ser inteligente, se você tiver esperteza, abraça este Evangelho. Embora você chore, embora você passe pelas doenças, embora você passe pelas dificuldades, embora muitas vezes você não tenha uma carcaça em casa para comer, mas a sua alma está descansada. Porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, se você diz que crê em Jesus, então abrace o verdadeiro Evangelho de Jesus. Se você realmente crê em Jesus, então siga os passos de Jesus. Como, pastor? Nas alegrias, nas tribulações, nas dores e nas angústias. Ele também passou. Por que você não há de passar? Porque é no sofrimento, é na dificuldade. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com maldição. É no sofrimento e na dificuldade. É no choro, no correr das suas lágrimas pelo rosto, pela face abaixo. É nas suas noites que você não consegue dormir. É aí que Deus vai ver qual é o tamanho da sua obediência para com Ele. Não busque uma vida fácil no cristianismo, porque o cristianismo nunca ofereceu isso e Deus também não. Busque o poder de Deus para a salvação. Amém, igreja? Deus te abençoe em nome de Jesus.